Mas, João Dória, eu não acreditei quando li e ouvi você anunciando o nome de Sônia Francini para cuidar das Cracolândias de São Paulo. A Sônia Francini, não tenho nada contra ela sempre foi muito clara e objetiva. Ela é a favor da redução de danos, ela é a favor da legalização das drogas. Ela nunca escondeu isso e toda a história dela diz isso. Ela que vai cuidar da Cracolândia? A Cracolândia, eu estive com o psiquiatra Sérgio Paulo Ramos no Congresso de Psiquiatria que houve em São Paulo, 8.000 psiquiatras homenageando Sérgio Paulo Ramos, que é magnífica do Sul. E ele disse, bom, quem quer conhecer redução de danos, que é muito defendido pela Sônia Francini, é só ir lá na Cracolândia. Por quê? O que é a redução de danos? Olha o que eles inventaram, o PT inventou para cuidar de dependente de droga. O dependente de droga, ele não consegue ficar sem droga. Então, para tratar, ele tem que ficar fora da droga, ele tem que não usar droga e ficar longe de onde usa droga. Que é o que a gente chama de prevenção de recaída, né? Aí, evitar hábitos, lugares e pessoas. Não, mas durante o tratamento ele tem que ficar longe. Exato. Aí, o que eles fazem? Eles não internam, eles não desintoxicam, essa é a política do PT, e deixam o dependente na Cracolândia. Bom, não deu certo. E o redução de danos, o que é? Eles acreditam que o dependente, ele vai aceitar trocar de droga. Ah, você usa crack? Então você diminui. Olha, eu não conheço... Em 12 anos, ouvindo diariamente, porque eu fazia campanha de segunda a sexta e levava todo dia um dependente de uma clínica, eu nunca conheci um dependente que falasse assim, não, eu consigo controlar, eu vou quando não consegue droga, é a única substância que a pessoa usa até morrer. Tanto que só os de crack chegam a fumar 40, 50. Eu conheci um senhor que estava internado na clínica Greenwood, eu conheci o Pablo Roig, inclusive está no livro Caso, um senhor de altíssima classe média que fumava 100 pedras de crack por dia. Vai dizer para ele, agora o senhor fuma maconha. Ou dá para o senhor diminuir um pouco? Não diminui, então mentira. Agora, a redução de danos, quem quer conhecer, vai lá na Cracolândia que vai saber o que é a redução de danos. É continuar usando, é dar dinheiro para o traficante. Então, João Dória, é assim, com todo respeito, eu te conheço, eu te admiro, eu votei em você, eu não gostaria... eu acho que você é um homem muito coerente, um grande administrador que vai fazer muito por São Paulo. Mas, por favor, repense essa história da Cracolândia. Essa é a nossa chaga. Essa é a nossa maior problema em São Paulo. E não é só pelo doente. O Dória dizia o tempo todo que esses doentes iam ser internados. Uhum. A secretária que ele escolheu, não, eu vou dar maconha para eles. Eu vou levá-los para tendas. Quer dizer, isso não bate com o que você falou, Dória. Ela disse que ia ter tendas embaixo dos viadutos para... Ela não quer tratamento. Agora, eu não critico a Sônia. Mais segurança. A Sônia, ela nunca escondeu absolutamente ninguém que ela é a favor da legalização da droga. Que ela acredita nisso. Agora, o problema é o seguinte, por que ela... Uhum. E a primeira coisa que ela disse é que vai dar canabinoide, que é maconha, para isso. Nenhum estudo, ela se baseou no estudo de um antropólogo. O antropólogo não sabia que fazia estudo científico, nunca fez. Estudos científicos são feitos por pesquisadores, por cientistas, e ela se baseou por uma bobagem que está na internet. É a mesma coisa eu falar, bom, isso daqui é verde, mas o antropólogo falou que é azul. Então, o antropólogo não é para fazer pesquisa científica. O antropólogo é para opinar sobre comportamentos. Agora, pesquisa científica é com médico e com cientistas. Então, Dória, o meu voto não me faça arrepender. Eu e 30.000 famílias do Amor Exigente votamos em você, Dória. Isso eu digo com aval da Federação do Amor Exigente em São Paulo. Nós votamos em você, Dória. Nós votamos em você, acreditando que você ia acabar com a Cracolândia e dar futuro, e dar saúde para as crianças e entrar de peito aberto contra essa chaga que é São Paulo, que nós temos a maior Cracolândia. Eu continuo confiando em você. Até o momento que você tomar posse, eu continuo confiando em você. Você não vai ser conivente com isso. É realmente é uma pena, né, termos esta informação.
E vimos já alguns programas falando sobre essa essa ideia essa pessoa sendo muito mal escolhida para ser realmente Mas vamos deixar claro, ela nunca escondeu. Não, verdade, isso é fato. O problema é por que ela... Para um prefeito que o tempo todo falou. Esse que é o ponto. E eu acredito que o Dória, como um bom administrador e um empresário que é de muito sucesso, vai perceber que não é o caso. Né? E percebemos hoje, né, essa movimentação aí que existe no Congresso, no Supremo Tribunal, a respeito dessa questão da descriminalização das drogas. Então existe hoje uma preocupação muito grande nossa aqui em São Paulo, porque mesmo já sem a legalização e sim a descriminalização, já o caos instalado nessas cracolândias terríveis, que são verdadeiros infernos aqui na Terra. Isilda, uma outra perguntinha: qual foi a pior situação enfrentada por você durante essa campanha que você realizou pela Jovem Pan? Foi no dia do meu aniversário. No dia do aniversário? No dia do meu aniversário, 19 de fevereiro, era 2003. Primeiro, nós começamos a campanha no dia 6 de agosto de 2002. Quando nós iniciamos o ano, nós já estávamos fazendo a campanha de segunda a sexta, e era exatamente, eu me lembro, por causa do que aconteceu, porque 19 de fevereiro de 2003, eu, o psiquiatra Pablo Roig, um dependente químico em recuperação, e o técnico de som Jairo Ferreira, junto com o motorista Jovem Pan, nós fomos fazer a campanha à noite. E eu já tinha alertado a escola, porque é numa região de campo de Capão Redondo, que eu só iria para a escola se tivesse proteção policial. Isso porque a gente vai falar de prevenção. É doença e tal. Bom, quando nós chegamos à escola, havia 2 camburões com 8 policiais. E eles disseram: deixe o carro de vocês aqui no meio, porque no estacionamento da escola nós não responsabilizamos, porque acaba de ser decretado pelos traficantes toque de recolher. Então nós estamos ilhados aqui. Quando eu entrei à escola, a escola foi fechada com cadeado e tal, e a diretora me levou até a porta que dava acesso aos traficantes e falou: se eles arrebentarem essa porta, eles vão entrar, e ela é uma porta, não é uma proteção. Quando nós começamos, e aí ela trouxe os alunos, porque ela não podia falar que nós estávamos lá, ela iria anunciar que nós estávamos lá naquele momento, os 400 alunos à noite, num toque de recolher, e com 8 policiais na porta. Atenção, hein? E aí, quando ela começou a falar, uma bomba estourou na escola. Uma bomba estourou, e aí houve aquele coisa, na hora eu fui em direção à bomba. Como toda repórter, eu fui em direção ao bomba, porque eu aprendi como repórter o seguinte: eu não sou corajosa. Não. Mas, se eu vou ao encontro de quem está contando, a pessoa perde, ela fica desorientada. E quando nós chegamos ao local, estava destruída uma parede e não havia ninguém. E eu falei: agora eu quero o responsável, senão não começo a campanha. Mas evidente que o responsável era traficante e não iria aparecer. E ela foi até o microfone, e eu estava ao lado dela. Quando ela falou: ela quer o responsável, eu falei: eu quero mais que isso. Peguei o microfone: não, quem vai falar agora sou eu. Porque eu podia me dar essa possibilidade, porque eu era visitante na escola, e eu não voltaria. Então eu peguei o microfone e disse: olha, eu me sinto muito agredida aqui dentro como cidadã, porque isso aqui é uma escola pública, e escola pública sai do meu bolso também. E vocês, por que eu quero saber quem foi? Porque acabou de destruir um bem que eu paguei. E quem vai pagar esse bem novamente? Vai sair do meu bolso? Vai sair então. E os traficantes estavam na quadra. E eu falei: sabe de uma coisa? E hoje não vou fazer, eu vou inverter a campanha, eu vou começar a perguntar para vocês. E eu fui para os traficantes, que o rapaz estava comigo, identificou, o psiquiatra deu aval, e eu pus o microfone da Jovem Pan. Eu falei: agora vocês vão fazer pergunta. Nenhum deles fez. Aí os policiais entraram, evidentemente não acharam nada. Eu pedi a eles que saíssem, que não ficassem dentro da escola, e as mães chorando e pedindo. Isso que me comoveu. Pelo amor de Deus, como é que eu salvo meu filho?
e naquele momento eu não tinha resposta, porque a área pública não me dava a condição de tirar aquelas crianças. Então, veja, uma outra situação foi também na região de Capão Redondo. Nós chegamos, todos estavam na quadra, e aí quando nós entramos, era uma quadra aberta, de noite, todos os alunos na quadra. A diretora virou para mim e disse: agora nós vamos esperar o traficante chegar. Falei para ela: olha, em primeiro lugar, a Jovem Pan tomará providência se acontecer alguma coisa na sua escola ou com a equipe. A Secretaria de Segurança virá para cá e você sabe o que vai acontecer. E eu acho que o traficante também não vai querer essa situação. Aí eles vieram. A polícia foi chamada e eu falei: eu só começo a campanha se a polícia vier. A polícia cercou tudo. Foi uma situação tensa, porque eles nos jogavam farinha, eles jogavam pedras, eles estavam... E aí eles viam que não tinham, mas sabe aquelas coisas? É coisa de Deus, é coisa de Deus. Era aquele dia, deu tudo errado. O menino que ia com a gente não podia. Sim. Eu para conseguir um dependente, eu tive que rodar muito. E aí me indicaram uma clínica. Quando eu cheguei na clínica, aquele desespero, faltava 1 hora para começar, e eu não tinha dependente. Aí me apresentaram um senhor de 46 anos, que não tinha nada a ver com o público. E eu ia para a Zona Sul, eu estava em Osasco, mas tinha que voltar para a Zona Sul. Um senhor de 46 anos, alcoólatra, que não conseguia falar. Uhum. Aí eu olhei para ele e falei assim: vamos embora. Depois, as coisas de Deus mesmo, que é a coisa que tem que acontecer, acontece. Quando nós chegamos à escola, eu entendi por que tinha que ser aquela pessoa. Aí eu cheguei só para ele, eu não podia contar a equipe, o que estava acontecendo, e cheguei para ele e falei assim: fala da sua doença, alcoolismo. E o que ele tinha falado, e ele não conseguia, e a gente não conseguia nem ligar o som. E aí o traficante pôs uma criança, obrigou uma criança, era um garoto jovem, ele estava com 4, todos sem camisa, rindo da gente. E aí eu falei pro garoto, pro senhor, só fala de alcoolismo. E aí ele começou a rir, falou: mas é isso que vocês apresentam? Porque o som estava ruim, ele não conseguia falar, eu sabia. E aí ele pôs a menina para falar: você já teve problema com traficante? Aí o cara falou: mas eu sou alcoólatra. E aí o cara falou: sabe uma coisa, eu vou embora. Quando terminou, nós não conseguimos, porque eles cortaram o som, eles cortaram a luz, enfim, eu fui à diretora e falei: agora eu tenho que voltar com a equipe. Você passa a ser responsável pela nossa vida a partir de agora. Aí o que houve? Nada aconteceu, nós saímos de lá. 6 meses depois ela me ligou e disse: pelo amor de Deus, volta à minha escola. O traficante foi morto na porta da minha escola. Eu falei: na sua escola eu não faço, mas na igreja eu faço. Uhum. E a gente foi para a igreja e fez. Agora, o que a gente aprendeu é uma coisa muito simples. Eles estão tão autorizados a vender droga e estão com tanta facilidade. E por isso que foi feito esse livro pelo Instituto Jovem Pan. É tão fácil o traficante agir num bairro, pelo desconhecimento que as pessoas têm da droga, que quando você chega com a informação, é impacto. E não tem lei, a lei precisa ser cumprida. Uhum. A lei precisa ser cumprida. E as pessoas desconhecem que aquilo é uma doença grave. As pessoas estão desamparadas, né, Isobel? Completamente. E acabam se tornando reféns dessa situação. E eu queria lembrar, assim, olha, Natal, nós estamos na época do Natal. Isso. A gente sempre pensa assim, principalmente a gente que é católica, a gente pensa assim: puxa, como é que eu posso ajudar outra pessoa? Mas para onde que eu vou, com essa corrupção toda, para onde que eu vou? Eu vou ajudar quem? De que forma? Né? É uma necessidade que às vezes você tem como ser humano de ajudar o próximo. Eu não estou aqui para falar uma mentira, eu estou aqui para fazer um apelo. Se a senhora quer ajudar alguém, vamos ajudar quem mais precisa hoje, que nós temos, só de crack, nós temos 2 milhões de usuários de crack. Então, são 2 milhões no país. Isso um dado da Universidade Federal de São Paulo, do Ronaldo Laranjeira. Só você quer ajudar essas famílias? Porque essas famílias não vão ter ser atendidas. Não tem. O Amor Exigente faz um trabalho magnífico. Olha, é assim, eu fui a vários lugares que fazem tratamento. No Amor Exigente, que eu encontrei diferença. Só chega no CAPS, senta lá e fica esperando. Hoje não tem psiquiatra. Então a senhora volta como se fosse uma coisa assim: olha, hoje eu não tenho sabão em pó que a senhora quer, dá para a senhora voltar daqui uma semana? Estou falando de vida, eu estou falando de comportamento, eu estou falando de uma doença cerebral gravíssima, tem que ser atendida na hora. Quando se chega ao Amor Exigente, o que se faz?
se acolhe a pessoa que vem com uma culpa muito grande, abraça-se a pessoa e diz, nós estamos juntos porque nós enfrentamos isso, seu filho tem uma doença. E aí a pessoa se sente amparada para contar a sua história e ser acolhida, coisa que a rede pública não faz. Então, quer ajudar, quer dar um presente que fará muito bem a maioria, assim, a toda a população, porque hoje é o maior problema de saúde pública, eu me sinto até constrangida, mas quem comprar o livro Guerra pela Vida, esse dinheiro vai para essa família. Vai ser revertido para a Federação do Amor Exigente. A cada livro vendido, uma família será beneficiada. Então, faz um apelo. Só quer ajudar? Nós estamos na época de Natal. Eu escrevi esse livro com esse intuito de... eu não sou escritora, eu não tenho pretensões literárias, nem teria condição de escrever um livro do século, mas eu reuni nesse livro tudo que eu aprendi, tudo que os dependentes, os especialistas e as mães, senhora. Mãe que sofre, a pior coisa do mundo é acontecer uma coisa com nossos filhos. Pode acontecer com a gente, mas quando acontece com nossos filhos, eu fico imaginando toda vez que eu passo pelas ruas e vejo o pessoal do crack, né, desabandonado, sozinho, porque acaba sozinho, jogado na rua, a mãe dele como se sente. O que eu fiz para merecer isso? E não tem onde recorrer. Não tem. E o Amor Exigente está aí. Gente, vamos ajudar o Amor Exigente. Eu escrevi esse livro com esse intuito. Quem quiser fazer o bem nesse Natal, o livro está na Livraria Cultura, está na Livraria Saraiva, pode ser comprado na Editora Servier. Olha, cada escola deveria adotar esse livro para ajudar, porque não tem uma escola que não tem esse problema hoje no estado de São Paulo. E o livro é isso, é uma condensação, né? São 12 anos de história, 12 anos de programa. É um livro de histórias. É um livro de histórias que começa assim. Imagina só, eu começo contando... Primeiro nós começamos com... Não é um livro técnico, científico, não, né, Isilda? Muito pelo contrário. Não. Eu não me dou, eu não sou médica, não sou psicóloga, não sou psiquiatra. Como é que começa o livro? Autoridades falando sobre o trabalho desses 12 anos da campanha. Nós temos o secretário estadual da Educação dizendo que essa campanha teria que ser internizada, pela importância dela de levar a prevenção para dentro das escolas. Nós temos o ministro Osmar Terra falando da importância da prevenção, porque a prevenção é a única vacina que a gente tem, gente. É a única. Hoje não tem tratamento. Depois que entrou, é um desastre. E a superação vai demorar tempo. Não é uma coisa do dia. Prevenção, né? Prevenção. Tem a Sociedade de Pediatria de São Paulo, que a partir da campanha está conscientizando os seus pediatras, porque fizeram uma pesquisa com 8 mil pediatras e descobriram que eles já estão recebendo crianças nos consultórios particulares de 8, 9, 10 anos, que já contam que fumam maconha e bebem. E esses profissionais precisam estar informados, né? Sim, então a Sociedade de Pediatria, ela está fazendo um grande trabalho com os pediatras e nós temos que nos unir. Aí vem a história da campanha. Como é que o seu Tuta teve a ideia, como é que eu fui buscar profissionais. O Pablo Roig foi o primeiro profissional que aceitou entrar na campanha. Depois que ele entrou, com o peso do Pablo Roig, que é a referência no Brasil e no exterior, no tratamento de dependência de drogas, muitos profissionais entraram. Foram a generosidade deles, porque eles estão vendo o sofrimento dessas famílias, de nos indicar, de participar, de nos indicar dependentes de drogas. Essa generosidade de um dependente de drogas, pondo a cara para bater numa plateia de 400 alunos, que a maioria já tem colega que fuma maconha, e ele fala, nossa, eu me sinto como na época que eu comecei. E aquela identificação, e pessoas assim muito generosas, todas estão, e as mães. Porque para o dependente químico, levar essa mensagem faz parte da recuperação, né? Mas, olha, eu acho assim, de uma grandiosidade, porque são poucas as pessoas que têm a coragem de se expor. Por causa do preconceito e da discriminação. Não, né? É uma coisa pessoal. A história de droga nunca é bonita, nunca é uma conto de fadas. Então a coragem, a generosidade dos dependentes que participaram é admirável. É admirável porque são de pessoas, e a gente nota o seguinte, quem é que vai pra droga? Gente boa, gente. É gente boa, gente inteligente. Mas pelo experimento e porque o colega falou que era legal.
E pela desinformação da família, e pela desinformação dele, ele acabou experimentando. Você quer ver uma coisa? Ó, a gente tem uma dificuldade muito grande, e eu me penicio, porque eu tenho dificuldade disso, de usar uma palavrinha, a menor palavra do dicionário, não. Então, quando nós temos um filho, nós idealizamos. Aí diz assim, mãe, eu quero água. Mas você não pode tomar água. Não pode, porque você está com um problema. Não, mas eu quero água. Aí a gente fala, tá, só um pouquinho, porque a gente é mãe. Olha, mãe, eu quero comer isso, é doce, ele tem diabetes, não pode. E a gente vai permitindo. Aí quando chega na hora da bebida, que uma família está bebendo, no almoço, no jantar, eu quero experimentar. Tem pai e mãe que mantêm a regra, mas outros que dizem, tá bom, então em casa você pode. Na hora que eu falei em casa você pode, desculpa, o meu filho vai experimentar outras drogas. Por quê? Eu estou dando ele a oportunidade de saber que a lei, ela não é para ser cumprida sempre. Então, na minha casa e com os amigos, ele pode não cumprir. E quem vai cuidar do seu filho? Não é, aí a lição vem da polícia. Porque ele vai estar, quando ele for flagrado, ele já está roubando, ele já está num ato de violência. E aí a conversa é outra. Aí nós vamos, quando a gente vai para dentro da FEBEM, a gente sente essa realidade. Então é família é tudo, família é base. Conhecer o filho hoje é fundamental. E o legal do Amor Exigente é que eles querem imputar dar esse entendimento, né, de que precisamos trabalhar na educação da família, na revigoração dos vínculos, no estabelecimento de regras, de normas que propiciem uma família mais funcional, para que a prevenção aconteça desde sempre, né? Uma vez eu estava numa palestra e um senhor perguntou o que eu faço para evitar que meu filho entre ou experimente as drogas e tal. Eu falei, o que você tem que fazer é isso que você está fazendo aqui hoje, né? Buscando informação e chegar em casa, abraçar seu filho, dizer que você ama ele, ouvir os problemas dele, porque é uma forma de você estar atento, como você acabou de dizer, saber quem são os amigos, com quem ele anda, né? Estar atento às mudanças de comportamento que podem vir a acontecer. Isilda, você falou sobre a sua campanha. Ela atingiu cerca de 500 mil pessoas, Meio milhão de pessoas. Em 700 estabelecimentos de ensino. Nos Rotaries, fomos a todas as lojas maçônicas, a todos os Rotaries. Nós fomos a 39, atendemos pedido 39 cidades. 39 cidades. 39 cidades de São Paulo. Ou seja, essa campanha realmente, a campanha pela vida contra as drogas, tem uma base, né? Tem uma experiência fantástica. E a gente falou para público de 10 a 70 anos. E nós ganhamos 26 prêmios. Em 12 anos nós ganhamos 26 prêmios. Que maravilha. Eu me lembro que eu escutava... Bom, eu sempre falo isso. Eu ouvia esse programa pela rádio e falava, um dia eu quero falar nessa campanha. Acabei não falando, mas eu estou aqui hoje entrevistando a Isilda. Olha que bacana, né? Isilda, a gente vai estar encerrando, vamos encerrar o programa daqui a alguns minutinhos. E esse título, Guerra pela Vida, as pessoas criticam, algumas pessoas, guerra, que palavra... Como é que surgiu essa ideia do nome, do título do livro? Depois de 12 anos, vendo desgraça causada pela droga, realmente é uma guerra recuperar o dependente. Então, é uma guerra, não é só no setor de recuperar, mas esse descaso do governo. Então, você tem que brigar, você tem que falar todo dia para o governo, escuta, o teu filho tá nisso, se o meu filho está, ele está. O traficante transforma sonhos em cinzas. Será que você não está enxergando isso? Quem é que está sendo beneficiado? O único que ganha dinheiro com isso é o traficante. As famílias se desesperam. Então é uma guerra diária para ser ouvida, para ser entendida e para as famílias somarem e se exporem. Sabe, a senhora que é mãe, muitas vezes a gente fica assim, não, mas eu não vou falar. Tem que falar. Porque nós estamos aí com um movimento pela legalização de todas as drogas. Se as mães não se unirem, como é o objetivo do Amor Exigente em todo o país, se as mães não vierem a público e os pais falarem do que aconteceu nas suas famílias, os nossos congressistas e o Supremo vai aprovar. Mas nós precisamos pegá-los pela emoção. E a gente só pega pela emoção com a verdade. A sua verdade.
a verdade da sua parente, a verdade da sua vizinha. Una-se. Eu estou disposta a ouvir o Ivanildo, está disposta a ouvir. Nos procure. Nós queremos ouvir vocês, sim, as dificuldades que vocês enfrentam, porque vocês são umas guerreiras, lutadoras, vencedoras pela sabedoria de vida. Mas não é justo que vocês levem toda essa carga sem nenhuma proteção de quem deve nos proteger, tanto cumprindo leis, quanto nos oferecendo tratamento digno para os nossos filhos, que é o Ministério da Saúde e o Governo Federal. Isilda, eu agradeço demais a sua participação, a sua entrevista, é sempre muito enfática, muito sóbria, muito clara nos seus posicionamentos. O programa Tocando em Frente, querendo ou não, é fruto também dessa campanha, né, da campanha pela vida contra as drogas. Estaremos sempre aqui com os microfones abertos para você. E é isso, né? Não tenho muito o que dizer, só pedindo realmente para que as famílias, para que as pessoas comprem o livro da Isilda, Guerra pela Vida, que estará sendo vendido aí pela Livraria Saraiva, Livraria Cultura e pela editora Sarvier. Se o pessoal quiser entrar em contato, um e-mail para pedir esse livro. Tem o Facebook na editora Sarvier, mas não o Facebook do livro, que é o Guerra pela Vida. Tem todas as informações. Tem o Facebook do próprio livro. Tem o Facebook que chama Guerra pela Vida. Perfeito, Guerra pela Vida. Isilda.